Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela TV Câmara e você pode participar com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, o 991637905. Temos também o telefone aqui da nossa redação da TV Câmara, 3214-7766, e também o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também nas nossas redes sociais, estamos lá no YouTube e também no Facebook, no YouTube como TV Câmara Rio Preto e no Facebook como Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E no programa de hoje nós vamos repercutir a decisão judicial que permitiu a uma farmácia aqui de Rio Preto manipular o canabidiol. E vamos repercutir também a decisão da Justiça Federal que permitiu a um grupo de dentistas realizar procedimentos cirúrgicos estéticos na face. E hoje, 20 de janeiro, é Dia Nacional do Fusca, veículo que até hoje alimenta a paixão e nostalgia dos admiradores e colecionadores. A gente vai ver uns comerciais antigos aí do Fusca e passar alguns dados interessantes. Mas a gente começa o programa falando dessa decisão inédita, pelo menos aqui na nossa comarca, em que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma decisão de primeira instância da juíza Tatiana Pereira Viana Santos e autorizou uma farmácia de manipulação a manipular o canabidiol, que é uma das substâncias da maconha. O medicamento, no caso, aí, é utilizado para diversas moléstias, como epilepsia, autismo, entre outros, e já teve a sua comercialização autorizada pela Anvisa, mas para remédios industrializados. Essa decisão do TJ, na prática, impede que a Vigilância Sanitária aqui de Rio Preto autue a farmácia pelo manuseio e comercialização da substância. Mas para entender direitinho o que é o canabidiol, como esse medicamento é indicado, em que casos ele é administrado, a gente vai conversar agora com a Mirciele Marconato, ela que é a proprietária da farmácia que conseguiu essa inédita e importante para quem precisa, né, decisão judicial. A Mirciele está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, Mirciele? Tudo bem, bom dia, Alexandre. Bom dia. Mirciele, bom, para a gente começar, explica para a gente o que é o canabidiol, em que casos ele é indicado e como você começou a manipular essa droga. Tudo bem? Bom, vamos lá. O canabidiol, ele é, né, um dos ativos da maconha, né, conhecido como CDB. A planta cannabis, ela tem mais de 60 ativos ali nela, o CDB é apenas um desses ativos. E, na verdade, o meu interesse por ele vai até pela minha história de vida pessoal, né, que eu tenho um filho com síndrome de Down e eu já utilizo com ele há algum tempo e ele é um medicamento muito caro, é um medicamento pouco acessível à população. Então, como a gente conhece, né, os valores, conhece fornecedores americanos, eu sabia que existia a possibilidade de trazer isso de forma mais acessível se eu conseguisse trazer ele manipulado. Porque pela indústria farmacêutica ele é um medicamento ainda muito caro, assim, bem pouco acessível mesmo. A maioria das famílias acabam ingressando com ações judiciais para conseguir. Então, daí surgiu esse desejo de trazer, né? Eu faço parte de grupos aqui de mães, de crianças especiais e conheço muitas famílias que utilizam e os resultados são, assim, indescritíveis, né, de positivos nessas crianças, e eu queria trazer isso mais barato, mais acessível. E daí surgiu a ideia, isso já tem um tempo, né, demandou, assim, um esforço grande, judicial, tudo, para a gente conseguir, finalmente, agora em segunda instância, essa autorização de importação, manipulação e comercialização do canabidiol.
Hoje ele é aplicado em uma infinidade de patologias, né? Dor crônica, Alzheimer, Parkinson, autismo, doenças reumatológicas, epilepsia, muito eficaz na epilepsia. Então, ele é um grande avanço aqui na medicina no Brasil. Ô Mircieli, como antes dessa decisão judicial, como você conseguia importar essa substância? Ela é permitida a importação desde 2019. Você pode importar com receituário médico, com o CPF. Então, você consegue fazer essa importação por pessoa física. Por pessoa jurídica, agora começa um processo inédito, né? A gente passou por 2 processos. Processo número 1 é conseguir, e o segundo processo é a importação também. Entendi. A importação também era inédita. E quando você importa isso, já é a substância, parece que é um óleo, é isso? Como explica as características físicas desse medicamento para a gente? Na verdade, o canabidiol ele não é um óleo, ele é um pó, ele é um extrato mesmo, um pó. Quando você importa ele puro, né? A importação dele já manipulado em óleo. Mas aqui, com a importação dele puro, eu posso manipular ele tanto no óleo, em gotas, como cápsula, goma, spray, creme, né? É muito utilizado aqui, é um creme para fibromialgia, dores crônicas. Então, com o extrato puro, eu consigo manipular ele em qualquer formato. Entendi. Você falou rapidamente nos casos que ele é indicado, mas como que ele age, por exemplo, numa criança em caso de convulsão? Qual é a ação dele Qual é a no ação? organismo? Você pode explicar para a gente? Nós temos no nosso organismo receptores canabinoides. Esses receptores, eles são mecanismos de regulação de impulso nervoso. Por isso que o canabidiol, ele consegue atuar em vários tipos diferentes de patologia, porque ele faz a regulação desse impulso nervoso nesses receptores canabinoides. E então ele controla essa transmissão de impulso nervoso. Por isso que tem essa redução absurda de crises convulsivas também nas crianças. A gente tem casos de famílias daqui de Rio Preto, assim, que a criança tinha 70, 80 crises por dia e cessou só com o uso do canabidiol. O efeito dele é o mesmo do uso recreativo, quando a pessoa fuma a maconha? Não. Ele não tem o THC. O que dá o efeito psicotrópico é o THC, que é um outro ativo da planta. Então, o canabidiol ele é isolado de THC, ele não tem absolutamente nenhum efeito do efeito recreativo. Ele é só um medicamento mesmo. Porque ainda existe... É claro que no Brasil é permitido também o THC. Nos casos de pacientes terminais, você pode manipular com THC também. Eu acompanho bastante esses casos. Teve alguns casos de famílias que conseguiram na justiça plantar, né? Literalmente plantar aí a maconha para daí extrair as substâncias tal. Essa seria uma maneira também de conseguir esse Essa é uma maneira também de se conseguir. Existem famílias que conseguem implantar e existem associações também já espalhadas no Brasil, que a associação consegue autorização para plantar, produzir o óleo e comercializar. Então, já existem algumas associações no Brasil. A gente ainda tem aqui no Brasil muito preconceito em relação a isso, até pelo histórico aí da maconha, enfim. Como que você lida com isso? As pessoas entendem? Claro que quem precisa vai entender, mas... Não, as famílias que conhecem, entendem, né? A classe médica, a classe da saúde entende muito bem como o canabidiol é um medicamento. Mas existem aí algumas pessoas que já são mais... que não estudam, né? Que não pesquisam e acham que é a maconha, que está dando maconha para a criança, que não tem absolutamente nenhuma relação, né? O CDB, ele está para a planta cannabis, como, por exemplo, a morfina é extraída da papoula, né? Então, da papoula você faz a droga, mas você faz o remédio. Então, da cannabis você faz a maconha de uso recreativo e você faz o medicamento. É o mesmo conceito. É um ingrediente da planta, não é a planta completa. Certo. Mas existe
alguns preconceitos aí em relação a isso. Legal. Bom, a gente falou do uso do canabidiol na epilepsia. Vamos falar do seu caso específico. Você disse que seu filho possui síndrome de Down. Como ele age, qual é a função do canabidiol no Down e famílias que queiram, talvez, que passem por esse problema, como é que elas podem recorrer a esse medicamento? Na síndrome de Down não existem muitos estudos específicos ainda. O que existe são estudos que falam da parte cognitiva, que melhora a parte cognitiva na síndrome de Down. Eu comecei a utilizar com o meu filho, que é o Heitor tem 5 anos, ele é pequenininho ainda. O Heitor tem características autistas, mas eu não tenho ainda um diagnóstico fechado. Então, a gente tem, por exemplo, algumas dificuldades com ele em interação social, lugar com muito movimento, muito barulho, incomoda muito, a gente não conseguia frequentar esses lugares. Então, eu busquei para tentar melhorar essas características nele. Eu não estava conseguindo levar ele para a escola, ele não aceitava a escola, então uma série aí de dificuldades, e eu comecei a ministrar para tentar atuar nesse quadro específico, e foi muito favorável, assim. Hoje, a gente tem conseguido uma série de ganhos com o Heitor em relação a isso, né? Ele está bem na escola, ele interage, ele brinca, ele interage com as músicas, então a gente conseguiu um ganho muito grande com ele. Mas em relação à síndrome de Down, é que talvez o Heitor tenha aí também o espectro autista. Entendi. Mas em relação à síndrome de Down, existem os estudos que ele atua muito bem na parte cognitiva, no desenvolvimento cognitivo e no sistema imunológico. Mircieli, além do autismo e da epilepsia, fala de outras moléstias em que o canabidiol é indicado. Ele é muito indicado no controle da dor crônica, muito. Então, ele atua muito nesses receptores controlando a dor, regulando o impulso da dor. Quando a gente está com dor, você tem um impulso contínuo e seu sistema não consegue bloquear. Então, o canabidiol ele bloqueia o impulso da dor. Então, você tem essas patologias, né, fibromialgia, essas dores crônicas que elas cessam com o uso do canabidiol, cessa mesmo. Insônia, também, ele atua muito no sistema do sono. Então, quem tem insônia, estresse, depressão, é muito legal. E outras doenças neurodegenerativas, né? O Parkinson, Alzheimer, também tem uma atuação e tem estudos incríveis. Semana passada saiu um estudo nos Estados Unidos, isso é um estudo americano, até foi divulgado nos jornais brasileiros, da atuação dele no Covid também. Sem dúvida. Uma resistência ao Covid com o uso do canabidiol. E como que ele agiria no caso da Covid? Recente. Você que acompanha aí, como que o canabidiol agiria? Esse estudo, para ser bem sincero, eu não li ele completo. Mas a ação do canabidiol, como ele é um sistema de regulação, ele costuma atuar no sistema corporal como um todo. Ele não é específico para... Bom, ele não é específico para a dor, ele não é específico para o autismo, é que ele regula esse impulso nervoso, então ele acaba atuando em diversas áreas. E ele atua no sistema imunológico, ele melhora o sistema imunológico, então provavelmente essa atuação dele no Covid está relacionada ao sistema imunológico. O meu filho, ele não fica gripado, ele não fica doente, ele tem síndrome de Down, mas ele é extremamente saudável. Mesmo o Down tendo a parte assim pulmonar bem comprometida, ele não tem. Que bom. Bom, é uma planta milenar aí, né? Há milênios ela é utilizada em diferentes povos aí para as mais diversas, até para uso recreativo. A maioria dos países que hoje liberaram o uso recreativo da maconha começaram pelo uso medicinal. Você acha que o Brasil caminha para isso, apesar de ainda sermos um país extremamente conservador? Eu acho que caminha. Na verdade, com o advento do canabidiol como medicamento, né, já existem as empresas entrando com autorizações de plantio. Né? Então, se a gente pode vender, se a gente pode tratar, então você tem que poder ter a matéria-prima. Então, já existem empresas conseguindo também autorização de plantio. Eu acho que é uma questão de tempo. Vai ser uma questão de tempo e
não vai conseguir mais barrar. Você citou as substâncias da planta, a cannabis, o THC e o canabidiol. Quais outras substâncias é possível extrair da planta da maconha? A planta que eles utilizam, que é utilizado na medicina, são os canabidioides, que aí tem vários, não só o canabidiol, tem outros, e o THC mesmo. As outras substâncias não são utilizadas na medicina. Na medicina, né? Parece que tem a possibilidade até de produção de tecidos, né? A partir de um extrato fibra, né? da fibra da planta, né? A fibra tem tecido, sapato, é feito uma infinidade de produtos também com a fibra da planta. Legal, Existe uma feira muito grande que acontece no Uruguai, que foi agora no final do ano, novembro, chama Expo Cannabis, e lá eles divulgam todos esses produtos, subprodutos da cannabis. Ô Mirciele, você falou do alto custo do medicamento. Dá um exemplo para a gente, quanto custa o remédio comercial já industrializado e quanto esse preço cairia para manipulação, que é, no seu caso aqui, pelo menos que a gente tem conhecimento, a única farmácia de Rio Preto que tem essa autorização judicial. Bom, ele pode ser manipulado em assim, vários miligramas, né? 50 miligramas por ml, 100, 200. A dose mais alta comercializada no Brasil hoje é de 200 miligramas por ml, que é o que tem fabricação no Brasil já. Esse de 200 miligramas por ml, ele custa em drogarias em torno de R$ 2.500. R$ 2.500 a R$ 3.000 o vidro para mais ou menos 30 dias. Na manipulação, a gente consegue atuar de 1.200 a 1.500 a mesma dosagem. Com o mesmo medicamento, na mesma dosagem, ele chega a ser 50% menor. 50% aí abaixo, né? Tá certo. Abaixo do preço. Abaixo do preço. Tá aí, então, a Mirciele Marconato, ela que é proprietária de uma... Você é farmacêutica ou não, Mirciele? É só proprietária? Eu não sou farmacêutica. A minha sócia é farmacêutica, a minha formação é fisioterapia. Fisioterapia. Tá certo. A farmácia dela, não vou falar o nome aqui, a gente não está aqui para fazer propaganda, mas fica aqui na Avenida Alberto Andaló e também, quem tiver interesse, só entrar nas redes sociais aí, com o nome da Mirciele, que vai achar facinho. Mirciele, obrigado aí pela sua participação. Quer falar mais alguma coisa? Alexandre. Deixamos alguma coisa para trás que você acha importante falar? Eu acho que é isso mesmo. Acho que é um progresso que não volta mais, né? É um ganho muito grande para a medicina e para as famílias, principalmente, para quem usa. Então, nós estamos muito felizes e muito realizadas com essa possibilidade agora. Você tem uma ideia do número de famílias, pessoas que utilizam esse medicamento aqui em Rio Preto? Não tenho ideia. Eu sei que judicialmente, acho que 27 famílias entraram. Não contra, né? Solicitando para a prefeitura o medicamento gratuito. Mas tem aí uma infinidade de famílias que eu conheço que compram. Então, eu não tenho ideia de quantidade. Recentemente a prefeitura até abriu uma licitação aí para comprar esse medicamento, dada a demanda, e a justiça sempre acaba concedendo isso, porque no fim das contas é um dever do Estado fornecer medicamento e saúde aí às pessoas. Mirciele, obrigado, parabéns aí pela... Obrigada a você. Pela conquista e enfim, que venha para ficar isso, porque, como você disse, os pacientes melhoram, é um medicamento que funciona mesmo, né? Sim. Tá bom. Tá aí, gente. Mirciele Marconato. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você por nos atender mais uma vez. Parabéns aí pela conquista. E é isso aí, gente. Tá aí, então... Recording in progress. Opa. Tá aí, então, a Mirciele Marconato conseguiu essa decisão para impedir a vigilância sanitária de autuar, de obstruir aí a importação, a manipulação e a comercialização do canabidiol. É isso aí, gente. Bom, o Senac está oferecendo 100 bolsas de estudos para cursos técnicos. Vamos conferir as informações, todos os detalhes aí com a repórter Vivian Lima. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Eu estou aqui para falar sobre oportunidade de formação profissional. O Senac Rio Preto oferta uma ampla lista de cursos técnicos
já no início deste ano. E tem boa notícia para quem precisa de bolsa de estudo. A instituição vai oferecer mais de 100 bolsas integrais. Os cursos são em áreas como saúde, gastronomia, gestão e tecnologia. Quem explica como vai funcionar o processo de solicitação das bolsas é Alexandre Melinski, gerente em exercício do Senac Rio Preto. Em todos os nossos cursos técnicos são oferecidas diversas vagas para bolsas 100% gratuitas. Para este semestre, nós estaremos disponibilizando mais de 100 vagas gratuitamente. Então, se você tiver interesse, basta acessar o site do Senac, escolher o seu curso de preferência e se inscrever no processo de bolsa. Quando isso acontece? Sempre 20 dias antes da data do início de cada curso. Quem pode participar? Qualquer pessoa que tenha aí acima de 16 anos, que esteja cursando o segundo ano do ensino médio e que tenha na família uma renda per capita de até 2 salários mínimos. No portal do Senac, você encontra a lista de todos os cursos oferecidos. Informações adicionais você pode solicitar por e-mail. Basta escrever para sjriopreto@sp.senac.br. Eu fico por aqui e volto em breve com mais notícias direto da redação da TV Câmara. Até mais! Bom, tá aí, gente, uma oportunidade para quem está em busca de qualificação profissional. E outra oportunidade bacana que apareceu aqui, ó, que o grupo Tereos, né, a usina Guarani ali em Olímpia, começou a contratação de 1.100 safristas e abriu outras 110 vagas efetivas de trabalho. As oportunidades são para áreas industriais e agrícolas de Olímpia e as unidades da Tereos, da usina Guarani, na região, né? Além de vagas para jovens aprendizes. Como eu disse, são 1.100 vagas do pessoal que trabalha aí na safra da cana, né? No período de safra, e mais 110 oportunidades de emprego efetivo. Essas vagas efetivas são para áreas agrícola e industrial, nas áreas de operação, motoristas, tratoristas, manutenção industrial e automotiva. A Tereos conta também com vagas para jovens aprendizes em áreas corporativas, como recursos humanos, ciência de dados e segurança do trabalho. Para esses safristas, os 1.100 aí, as oportunidades são no campo e na indústria, nas 7 unidades da companhia, né, que tem em toda a região. A usina Guarani tem unidades em Olímpia, Severínia, Pitangueiras, Guaíra, Colina, Tanabi e Guaraci. Quem tiver interesse, é só entrar aí no site vagas.com.br/Tereos e enviar seu currículo, ou entra aí no site da usina Guarani, que você vai ser destinado aos links corretos de cada unidade, porque cada unidade tem seu recrutamento próprio. Lembrando, a sede da usina Guarani fica em Olímpia, a sede Cruz Alta, unidade Cruz Alta da usina Guarani, agora chama Tereos, né? Faz tempo aí que o grupo francês Tereos comprou a usina Guarani, uma das maiores aqui da região. Bom, é isso aí, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalinho. Na sequência, a gente vai repercutir outra decisão polêmica da Justiça que liberou dentistas de fazer cirurgia plástica facial. Vamos lá, intervalinho. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. A Turma da Democracia em
Conviver em harmonia com as diferenças faz parte da democracia. Uma das maiores belezas da democracia é a convivência harmônica entre pessoas completamente diferentes. Faça a sua parte. Democracia é todo dia. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ok, gente, estamos de volta com o X da Questão ao vivo aqui pela TV Câmara. E como eu falei, gente, em outra decisão polêmica, o Tribunal Regional Federal da primeira região deu uma decisão favorável a um grupo de dentistas e os autorizou a fazer cirurgias plásticas faciais, uma prática que é proibida pelo próprio Conselho Federal de Odontologia, justamente por não ser uma especialidade dos dentistas, né? Mas entre os procedimentos autorizados pela Justiça estão a rinoplastia, que é aquela cirurgia para o nariz, a blefaroplastia, pálpebras, otoplastia, orelhas, castanhar e sobrancelha e ritidoplastia, rugas da face. Mas para repercutir essa decisão, entender certinho o que isso significa, vou conversar agora com o cirurgião plástico, Dr. Arnaldo Almendros. Dr. Arnaldo está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Alexandre. Tudo bem a todos. Obrigado por nos atender, Dr. Arnaldo Almendros, cirurgião plástico e também ex-secretário de Saúde aqui de Rio Preto. Bom, vamos lá, doutor. Como é que o senhor, como cirurgião plástico, recebe uma decisão como essa vinda da Justiça? Bem, Alexandre, eu vi o acordo, uma decisão, e me parece que foi uma decisão monocrática, né, de um desembargador, absurda, por sinal, como você disse no início, contraria, inclusive, o próprio Conselho de Odontologia, o próprio Conselho que tem conhecimento do alcance da especialidade, é contra esse tipo de procedimento realizado por cirurgiões dentistas. O que eu tenho a dizer, só para se ter uma ideia, é importante que as pessoas saibam disso, que os procedimentos que esse desembargador, inconsequente, está autorizando os dentistas a fazerem, são procedimentos que, para o médico fazer, para ele chegar ao ponto de fazer, ele tem que fazer, no mínimo, 5 anos de residência médica. Depois de 6 anos de faculdade, ele vai ter mais 5 anos, no mínimo, para poder fazer uma rinoplastia, para poder fazer uma blefaroplastia, uma cirurgia de face, né? Isso em formação, fora a formação médica, que são mais 6 anos. Então, é uma decisão absurda, que só piora para as pessoas, porque o que acontece, Alexandre? As pessoas acabam procurando, isso é uma coisa importante, o menor preço. E esses profissionais, eventualmente, para se inserirem no mercado, eles vão fazer uma concorrência no sentido de custo, eles vão fazer baixo custo. E aí as complicações aparecem. Eu tenho casos na minha clínica privada, de pacientes que fizeram procedimentos menores, procedimentos cosmiátricos, procedimentos de harmonização facial, que os dentistas têm feito muito, e com complicações severas, né? Eu tive paciente que tive que manter internada, tomando antibiótico, por processos infecciosos graves. Então, o grande problema de fazer o procedimento, eu até penso que não só um dentista, mas qualquer ser humano, ele vê, ele faz, né? Macaco vê, macaco faz. O problema é que existe uma
diversidade humana, assim, uma variedade de alterações anatômicas, de mudanças anatômicas. Cada pessoa é de um jeito e cada um responde de um jeito. E aí pode-se ter as complicações. E o indivíduo não tem formação médica para tratar as complicações. E aí o que acontece? Esses pacientes acabam vindo nos procurar. E em muitas das ocasiões, o cirurgião que recebe, como o caso é mais complicado, porque já foi mexido, são casos complexos, ele vai cobrar muito caro, ou seja, no fim vai ficar muito mais caro do que se fazer já direto com um profissional especialista, com um médico, porque o dentista, ele pode fazer cirurgias de fratura de face, cirurgias que a gente diz ortognática, desde que ele tenha uma formação, como uma residência, e esteja acompanhado de um médico. Essa é a determinação. Agora, trabalhar com estética, eu trabalho com estética faz 30 anos. Você, além dessa formação, você tem que ter experiência, porque a estética, na realidade, a gente sempre fala, é uma cirurgia da alma. E que formação que tem um dentista para trabalhar com estética? Todo mundo sabe o que se aprende numa faculdade de odontologia. Não é estética, né? O dentista tem muito trabalho, e é trabalho importante. Claro. Né? Coisas que só o dentista sabe fazer. É claro que eu, enquanto cirurgião, eu faço cirurgia de fratura de face, eu faço todas as cirurgias que se pode imaginar. Eu poderia fazer implante dentário, eu sei fazer um implante, para mim é muito simples. Contudo, eu não vou fazer isso e nem vou tentar me habilitar a isso, porque não é o meu expertise, não é a minha especialidade. Agora, com essa decisão da Justiça, eu acho que acaba expondo mais a população leiga, que não sabe, às vezes procura um dentista com um intuito e o indivíduo, olha, vamos fazer aqui uma plástica na tua face, a pessoa às vezes não tem a informação suficiente, acaba fazendo e pode ser mal sucedido. Por sinal, eu tenho fotos de cirurgias de face realizada por dentista que, se você expor aqui, é uma coisa tenebrosa. Inclusive, nas aulas que eu dou, eu mostro, né, as incisões mal posicionadas, pontos mal feitos. Então, eu acho que não tem cada um na sua, acho que funciona muito melhor. E não à toa, né, doutor? A gente toda hora vê aí na televisão casos de doutor bumbum, né, que vão ao extremo, até a morte da pessoa por gente que não está ali habilitada a fazer esse tipo de procedimento estético. Porque, em princípio, é simples, é só dar uma esticadinha aqui, né, uma puxadinha ali, mas e outra, bem na face, né, doutor? Nervos ali, exatamente. Deve ser algo... Que é o cartão de visita, né? Não tem jeito de esconder. A face não tem como esconder. E você vê médicos que não fazem a especialização, como você citou aí, doutor Bumbum e muitos outros doutores do Instagram, né? Que hoje em dia os doutores do Instagram é os que, na realidade, nos dias atuais, o indivíduo não precisa ter formação, pós-graduação, basta ele ter seguidor. Né? Se ele tiver seguidor, ele acaba virando ídolo e, com isso, se mistura com um bom profissional. Então, médicos que não fazem a formação adequada causam problemas para os pacientes. Quiçá dentistas, que não têm formação médica. Né? Doutor, eu fico imaginando onde seria essa cirurgia da face? Na cadeira do dentista ali mesmo, um procedimento cirúrgico? Sim, pois é. Veja bem, porque no hospital, a maioria dos hospitais sérios, se o dentista vai fazer um procedimento, tem que ter um médico como supervisor. Não pode o dentista... Por quê? Porque se tiver alguma complicação, alguma instabilidade hemodinâmica, o médico é que tem que intervir. Agora, eles fazem no consultório. Né? É possível fazer? É possível. Mas você vê, em Rio Preto, nós já tivemos um exemplo, se eu não me engano, o ano retrasado, uma dentista matou uma tia dela fazendo uma lipoaspiração de papada. A paciente evoluiu a óbito, foi a óbito, depois porque parece que foi intoxicação anestésica, eu não sei bem qual foi o motivo do óbito, mas foi depois de uma lipoaspiração de papada com dentista. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado.
Doutor, e qual que é a opinião do senhor sobre esses também? O senhor até citou rapidamente, mas hoje é muito comum o dentista aplicar botox, fazer pequenos reparos estéticos, a pigmentação ali. Isso seria tranquilo ou também não? Olha, eu tenho uma opinião. Esses procedimentos menores que os dentistas têm feito, por sinal, existe uma ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica tentando coibir isso, porque não faz parte do rol da odontologia. Esses procedimentos menores, eles têm um risco menor de complicações. É óbvio, como eu lhe disse, eu tenho uma paciente que fez um preenchimento e teve uma celulite, uma infecção na face que eu tive que internar. Mas isso está sujeito a acontecer, né? Mesmo com profissionais habilitados, são complicações. Esses procedimentos menores, eu até acho que se o indivíduo tiver uma formação, etc., ele faz e eventualmente faz até bem. Contudo, Alexandre, eu acho que não é o foco da formação. Se você conversar com os dentistas tradicionais, os que são acadêmicos, eles não concordam com isso. Sim. Me parece mais uma forma de angariar recursos, né? Eu acho que não faz parte. Como eu lhe disse, eu trabalho com traumatismo bucomaxilofacial e nem por isso eu vou ficar fazendo implante de dente, trabalhando. Eu poderia fazer isso, mas não é o foco. A minha formação não é essa. Eu acho que o dentista tinha que se ater a fazer o que a faculdade lhe oferece. Eles fazem esses cursos, que são cursos muito fugazes, cursos rápidos de estética facial, e que eu, particularmente, acho que não é suficiente para você fazer esses procedimentos, mesmo que sejam mais invasivos. Contudo, eu acho que esse tipo de procedimento acaba sendo mais tolerável porque as complicações são menores. As possibilidades diferentes de uma cirurgia, de uma rinoplastia, de uma cirurgia de face. Tá? Doutor, tem um outro procedimento que está muito na moda aí, de gosto até duvidoso, porque a gente vê alguns resultados que falam, não é possível que a pessoa acha que ficou bom, que é a tal da harmonização facial. O que seria essa harmonização facial? Então, que o cara fica com o beiço inchado. A boca, né? A boca parece tomou umas picadas de abelha, né? Parece que virou moda, né? Todo mundo com a boca parecendo que está com... A gente chama de edema angioneurótico, quando você toma uma picada de bicho e a boca incha. Isso. Virou moda isso. Mas vou lhe dizer, é modismo, isso tende a regredir. Eu já passei por vários modismos dentro da cirurgia estética. Mesmo, vou te dar um exemplo, as próteses de silicone, teve um modismo de colocar prótese enorme. Hoje as pessoas já estão mais conscientes que elas podem ter problemas, inclusive com próteses muito grandes, então já estão querendo explantar e colocar menores. E a harmonização facial é a mesma coisa. A gente tem que lembrar que o bonito é o natural, né? A naturalidade humana é bonita. Quando você sai do natural, você perde a beleza. Essa é a minha concepção. Sim. Além do que, alguns tipos de harmonização facial que têm se feito, né, não só por dentistas, mas também por médicos, elas seguem um padrão de modismo que todo mundo fica com a mesma cara, como você disse. A bocona grande, o olho arregalado, quer dizer, a sobrancelha lá em cima, parece o sinal da Nike, né? E a bochecha protusa, aqui o malar alto, e agora também eles fazem a bichectomia em excesso, a pessoa com o envelhecimento vai ficando com uma depressão no meio da face. Eu já tenho casos aqui que vêm procurar tratamento porque se remove muita gordura quando se faz a bichectomia, e as pessoas não pensam a longo prazo, elas olham a vida como uma fotografia, não como um filme. Sim. E aí lá na frente vão ter problemas. Então, a harmonização facial nada mais quando se tem bom senso, é procurar um equilíbrio na face, nas proporções faciais, nas relações das estruturas, seja do nariz, seja do malar,
do mento, do lábio, para que a pessoa pareça um pouco mais jovem. Esse é o objetivo. Agora, as jovens estão usando isso para mudar a fisionomia. Isso, para mim, é um grande equívoco, né? Mas quando se fala essa harmonização facial, é um procedimento cirúrgico mesmo ou é só aplicação ali de coisas? Não. Ou é um procedimento? São procedimentos invasivos que nós fazemos de auxiliares. São injeções, você faz preenchimentos, tem vários tipos de preenchedores, né? O Botox também faz parte da harmonização facial, que são injeções que se faz injetando uma substância. E a bichectomia, que também faz parte, esse sim é um procedimento cirúrgico, faz um corte por dentro da boca e tira a gordura. Nossa. E às vezes também está incluído no rol a lipoaspiração de face, que é um furinho, mas é um procedimento cirúrgico, você aspira a gordura. Na maioria das vezes, a harmonização aqui mais tem sido feita, principalmente por dentistas e mesmo dermatologistas, inclui apenas o uso de botox, de toxina, e de preenchedores. Então, você injeta através de uma injeção. Não seria um procedimento cirúrgico propriamente dito. Sim. Perfeito. Doutor, em que casos uma cirurgia plástica é indicada de verdade? A pessoa precisa mesmo de alguma coisa? Olha, Alexandre, o que eu falo com os meus pacientes, falo com os meus residentes e alunos, eu sempre digo o seguinte, que a cirurgia plástica ela está indicada quando uma determinada região corporal começa a incomodar, ou seja, incomodar no sentido de vestir uma roupa ou mesmo de tirar a roupa, e aí o cirurgião avalia e vê se realmente existe algo que possa ser feito para melhorar aquela região. Porque às vezes o paciente, existe uma coisa que chama transtorno dismórfico corporal, que a pessoa vê uma deformidade onde não existe, né? Exato. Então, o cirurgião tem que estar atento a isso. Agora, na maioria das vezes, geralmente tem um excesso de volume na barriga, ou a mama é pequena, ou ela está muito caída, e isso incomoda a pessoa. Então, a indicação mais precisa é quando isso começa a repercutir na vida dela, podendo provocar isolamento social, podendo provocar autorrepugnância. Então, aí sim a cirurgia é indicada, né? Por isso que eu sempre falo com meus pacientes, o paciente vem e fala, olha, eu quero colocar uma prótese, eu não olho para a barriga. Eu acho que ela tem que falar, olha, minha barriga também incomoda, eu não sou comerciante, eu sou cirurgião. Então, ela tem que buscar aquilo que incomoda, e o cirurgião tem que ter a responsabilidade de ver se realmente é viável, se fazer alguma coisa ou se é coisa, talvez, da ideação dele. Pois é, porque hoje tem essa busca do tal padrão de beleza, né? A pessoa às vezes está bem, está bonita ali, mas, enfim, ela não está contente com o próprio corpo. Para a gente encerrar, doutor, para finalizar, qual que é o procedimento mais buscado hoje, tanto por homens quanto por mulheres? O senhor que deve atender aí centenas de pessoas. Os homens, o procedimento mais comum é a lipoaspiração, principalmente do abdômen e das laterais, que chama de flanco. É o mais procurado, depois vem a ginecomastia, que é o aumento das mamas, que tem uma procura grande. As mulheres... Aumento? Não, diminuição. Quando tem a mama grande, que às vezes por uma questão hormonal, até quem usa hormônio bomba, né? Às vezes a glândula mamária cresce e aí então nos procura para reduzir. Isso nos homens é o mais frequente. Nas mulheres, o que a gente disparadamente mais opera é prótese de mama, é muito a incidência de pacientes com desejo de prótese de mama é alta, e lipoaspiração e cirurgia de abdômen também tem um número grande, são as que mais se falam. Para te falar a verdade, olha, Alexandre, na pandemia foi uma loucura, aumentou muito o número de cirurgias, muito, assustadoramente. Assim, os meus números de cirurgias durante a pandemia foram maiores do que os anos anteriores em relação a antes da pandemia.
E foi uma coisa, assim, não teve uma cirurgia em si, foi tudo, viu? Mama, abdômen, lipo. Qual a explicação para isso, doutor? O senhor tem uma explicação? Olha, eu tenho uma explicação. Eu penso que, primeiro, as pessoas ficaram em casa, então, trabalhando de forma remota, podiam fazer a cirurgia e não precisarem ir ao trabalho, então o repouso foi incentivado, né? Segundo, as mulheres, principalmente, deixaram de sair, começaram a gastar menos em roupas, em festas, então conseguiram guardar um pouco de dinheiro. Terceiro, a situação de se ficar em casa fez com que as pessoas começassem a ter um olhar um pouco mais crítico para si mesmo, a se reparar mais, né? Porque a correria do dia a dia às vezes não permite isso. Então, elas começaram a se olhar mais e começaram a ver mais defeitos, né? E com isso, eu acho que esse conjunto de coisas fez com que aumentasse o número de cirurgias plásticas na pandemia. Isso eu penso, não tem nenhum estudo mostrando isso, né? Mas a percepção que eu tenho é essa, não teria outra explicação. Legal, gente. Está aí o doutor Arnaldo Almendros, cirurgião plástico, falando aí, alertando as pessoas desse risco de cirurgiões dentistas autorizados a fazer cirurgias estéticas na face. Como disse o doutor, muitas vezes são celebridades aí do Instagram, da internet, com muitos seguidores e acabam se passando por grandes cirurgiões. Doutor, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, deixar mais alguma mensagem aí, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, tá? Dizer para você e para todo o público que está assistindo que sempre antes de se fazer qualquer procedimento, faça uma busca, procure a respeito de quem está fazendo, se realmente é uma pessoa séria, se tem informação para isso, porque às vezes o barato sai caro, né? E às vezes até o preço é a vida. Então, acho que o mais importante é isso, sempre lembrar que dentista, todo mundo sabe o que trata, né? E cirurgia plástica, todo mundo sabe o que se faz. Então, sempre lembrar disso. Sem dúvida. Pingou aqui, doutor, só para o senhor puder falar, quanto custa em média um procedimento cirúrgico, uma plástica dessa mais comum, lipoaspiração, uma correção de nariz? Cada um tem um preço variável, mas assim, uma cirurgia de nariz, já que o dentista agora está autorizado a fazer, né? Sei lá se isso também não vai ser derrubado logo, né? Lembrando que é para um grupo específico do Distrito Federal, mas como é uma decisão de um tribunal federal, em tese ele se estende aí a... abre possibilidade. Olha, uma cirurgia, uma rinoplastia hoje, em média, você vai sair por mais ou menos com o hospital, com cirurgião, anestesista, tudo, uns R$20 mil é o preço médio. Podendo variar, lógico, dependendo da dificuldade do caso, mas em média é isso, o preço que se cobra no meio da cirurgia plástica. Tá certo. Tá aí, gente, doutor Arnaldo Almendros, cirurgião plástico, ex-secretário de saúde. Volta para a vida pública, doutor, ou nunca mais? Não, eu só estou no meu consultório mesmo e para te falar a verdade, já estamos querendo, daqui uns anos, já diminuindo um pouco. Já partir para aposentadoria, né? É isso aí. Obrigado, viu, doutor? Bom trabalho. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado por nos atender. Um grande abraço. O Arnaldo Almendros. É isso aí, gente. Então, ficou alerta aí, cuidado na hora dos procedimentos mágicos com o seu rosto, principalmente com o seu corpo, claro, mas no rosto, como disse o doutor, é o nosso cartão de visitas. Bom, acaba hoje o recesso na Câmara de Rio Preto, né? 20 de janeiro. Com isso, vereadores já podem protocolar documentos na diretoria legislativa, projetos de lei, moções, requerimentos, etc. e tudo mais. E na próxima terça-feira, dia 25, teremos a primeira sessão do ano com algumas regras restritivas, principalmente em prevenção à nova onda da Covid causada pela variante Omicron. Vamos conferir os detalhes dessas novas regras aqui na Câmara com o jornalista Matheus Camargo. Por conta do aumento do número de casos de Covid-19 na cidade, impulsionados pela variante Omicron,
a Câmara Municipal de São José do Rio Preto adotou novas medidas internas para combater a disseminação do vírus. Quem traz as informações para a gente é o Jorge Jimenez, diretor-geral da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Essas medidas já vêm sendo feitas, adotadas ao longo do tempo, entre elas a sanitização. No segundo semestre fizemos sanitização semanal, que agora estará sendo retomado. E, além disso, outras medidas como de acesso das pessoas, do público, dentro do padrão de restrição que o Plano São Paulo nos estabelecia, né? E sempre com uma preocupação maior, por causa das características do local onde se acomoda o público para acompanhar as sessões. Mas, dentro das medidas cabíveis, a gente sempre tem feito o melhor para poder permitir sempre o fluxo de público, uma vez que aqui é a Casa do Povo e existe essa preocupação de sempre que possível deixar aberto à população. Só que agora temos algumas outras medidas restritivas um pouco mais severas, por conta da necessidade das mudanças, dos agravos que temos tido com essa nova variante, né? Não teremos nas próximas sessões abertura à população. As reuniões, as sessões serão realizadas, tanto as audiências públicas, quando houver a necessidade, como as próprias sessões, agora a partir do dia 25, que iniciamos as sessões desse ano, terá a participação híbrida dos parlamentares, teremos alguns presenciais e outros remotamente, através do Zoom. Por enquanto, não sei afirmar se será aberto a transmissão ao Zoom de forma livre para a população poder assistir, porque é uma questão técnica que está sendo vista pela nossa TI, mas, por enquanto, existirá a possibilidade de alguma forma, ser gravado, porque a TV Câmara estará, como sempre, presente, prestigiando o trabalho da casa, com os nossos excelentes profissionais, e, com isso, poder ser transmitido pela TV, pelos canais competentes. Além dessa restrição, o acesso do público aos gabinetes dos vereadores será permitido, só que para evitar aglomerações, nós teremos a participação de um munícipe de cada vez adentrando ao gabinete do vereador que ele for querer consultar. Havendo a necessidade de mais do que um, vai precisar ser feita uma reserva tecnicamente, né, com antecedência, para a gente poder permitir o acesso a um ambiente mais amplo e, com isso, poder reunir com distanciamento mais do que um visitante, um munícipe, né? Além disso, as sessões, as solenidades, atos solenes, estão suspensas momentaneamente. O prazo ainda não está definido, porque vai ser de acordo com o transcorrer da evolução dessa onda, né, que nós estamos vivendo nesse momento, mas nós estamos torcendo para que seja rápida e que possamos voltar o mais rapidamente à normalidade. Lembrando que as sessões acontecem todas as terças-feiras, a partir das 9 da manhã e também às 2 da tarde. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2, sinal aberto e digital. Você também pode acompanhar as sessões pelo YouTube da TV Câmara. Basta procurar TV Câmara São José do Rio Preto. Ou então pelo site da Câmara, no www.riopreto.sp.leg.br. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, é isso aí, gente. O momento é de cautela, né? O Brasil vem batendo recordes aí. Nessa semana já superamos o recorde de casos em um único dia, em 2 dias, né? Tanto de terça para quarta, quanto de quarta para quinta, registramos mais de 300 mil casos aí confirmados de Covid. As filas nos postos de saúde tão enormes, está faltando teste, então o momento é de dar uma recolhida e fazer um isolamento por conta própria, sair só para o que for necessário mesmo, usar sempre a máscara
e tudo mais. E o principal, né, quem ainda não tomou, tomar a vacina, a segunda dose, a dose de reforço, que é só isso que vai nos livrar dessa Omicron aí. Lembrando que quem está vacinado contamina, lógico, a vacina não cria um escudo antivírus, mas os sintomas são leves, isso quando tenha alguns sintomas. É isso aí, lembrando também que o hospital de base está com a capacidade mais do que esgotada da enfermaria UTI, os leitos da enfermaria Covid, os leitos de UTI começam a subir também, o número de internados aí, e nos próximos programas a gente vai falar mais sobre a situação do hospital de base, da Santa Casa e também do SUS em Rio Preto, né? Lembrando que na tarde desta quinta-feira a Prefeitura fará a atualização dos casos confirmados nos últimos 7 dias, mas a expectativa é que explodam aí o número de casos confirmados em Rio Preto também. Então, a hora é de se cuidar. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho, às 7 horas da manhã. O programa fica disponível também nas nossas redes sociais, lá no YouTube e também no Facebook, sempre como Câmara São José do Rio Preto. E lembrando que você pode enviar mensagens aqui para a gente também, sugerindo pautas, entrevistas, reportagens, etc., pelo nosso WhatsApp. Anote aí o número, está aí na tela, o 991637905. As informações do Legislativo você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. Lembrando, como eu disse, o protocolo foi aberto hoje, então os projetos aí já estão todos disponíveis para consulta, os documentos protocolados este ano pelos vereadores. Lembrando que estamos também no Instagram e no Flickr, onde você encontra fotos de todos os eventos aqui da Câmara Municipal. E hoje, 20 de janeiro, é também o Dia Nacional do Fusca, né? O simpático bizorrinho da Volkswagen que revolucionou o mercado de automóveis e mesmo mais de 30 anos depois de sair de linha, ainda move uma legião de apaixonados, né? O Fusca começou a ser produzido no Brasil em 1959, teve a produção interrompida em 1986, mas daí, naquela gestão do Itamar Franco, em 93, a Volks voltou a fabricar os Fuscas, que saíram de linha em 1996 definitivamente. E olha que curioso, o Detran divulgou um estudo que só no estado de São Paulo são mais de 648 mil Fuscas em circulação. A maioria em São Paulo, claro, 154 mil. Depois Campinas, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Osasco e Mauá seguem aí a lista das cidades com o maior número de Fuscas em circulação. Rio Preto não aparece aí na lista dos 10 mais, mas a gente tem aqui os apaixonados pelo Fusca, o Clube do Fusca e tudo mais. E a gente vai terminar o programa então com alguns dos comerciais mais emblemáticos aí da história do Fusca. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até o próximo programa na segunda-feira. Até mais. Filho, será que você podia emprestar o Fuscão? Eu queria levar sua mãe ao cinema. Obrigado. O novo Volkswagen 1500 tem aletas extras de ventilação na tampa do motor. Bitola mais larga nas rodas traseiras. Painel luxuoso. Lanternas com luz de ré e um potente motor 1500 de 52 HP. Por tudo isso, ele é chamado de Fuscão.